De volta com o cenário político TCM, agradecendo a audiência de você que nos acompanha. E você pode mandar a sua mensagem aqui, está aparecendo na tela os nossos contatos, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o nosso Instagram, o WhatsApp, 988028979, é o telefone que você pode mandar aí um zap com a sua pergunta. Você também pode interagir sobre outros assuntos relacionados à política aqui do estado do Rio Grande do Norte, né? E sugestões também de assuntos que você quer que a gente debata aqui no nosso cenário político. Mais uma semana começa na expectativa pela votação da reforma da Previdência do Rio Grande do Norte. A administração estadual informa que a proposta deve ser aprovada até a sexta-feira, dia 31 de julho, segundo portaria do governo federal. A governadora Fátima Bezerra, na semana passada, jogou duro com os deputados de oposição e afirmou que, caso a Assembleia não aprove a proposta, os servidores estaduais vão seguir a Previdência Nacional. Os deputados de oposição querem votação presencial e contestam as alíquotas colocadas nesse atual projeto. Um dos entrevistados desta segunda-feira, lá no Meio-Dia Mossoró, da rádio TCM 95 FM, foi Nereu Linhares, presidente do IPERN, o Instituto de Previdência aqui do Rio Grande do Norte. Nereu colocou outros pontos que, segundo ele, são melhorados em comparação com a reforma federal. Ouça um trecho da fala de Nereu Linhares. A reforma ela não se reduz à questão da alíquota. Veja bem, lá na reforma nós temos, por exemplo, a redução da idade mínima da mulher com relação à emenda federal, que estabelece 62 anos de idade como idade mínima para a mulher, e a proposta do Estado do Rio Grande do Norte, ela é de 60 anos. Se essa mulher for professora, está estabelecido como 57 anos a idade mínima na federal, na reforma federal, e o Estado do Rio Grande do Norte diminui para 55 anos. Também tem uma questão das agentes de segurança, pessoal de polícia civil, agente, escrivão, delegado, do pessoal agente socioeducativo, policial penal. Para essas pessoas, a emenda federal estabeleceu que seria 55 anos de idade para todos os gêneros, com 30 de tempo de contribuição, com 25 de polícia para homem e mulher. No estado do Rio Grande do Norte, a proposta é de que seria 52 anos para a mulher e não 55, 27 anos de tempo de contribuição e não 30, e 17 anos de tempo de atividade policial e não 25. Os servidores que trabalham com atividade de risco, insalubridade e tal, também foi reduzido de 5 anos para a mulher. A emenda federal propõe estabelece 60 anos de idade e aqui está sendo proposto 55. Diga-se, inclusive, que isso aqui foi fruto de uma emenda apresentada por um dos deputados de oposição, foi o deputado Tomba. No cálculo dos proventos de aposentadoria, a reforma federal estabeleceu que é 100% da média aritmética de todo o tempo, 100% de todo o tempo, e o Estado do Rio Grande do Norte ficou em 80% das maiores contribuições. Nas regras de pedágio, por exemplo, a emenda federal ela estabelece 100% do tempo que faltava na data da emenda para o servidor se aposentar. No Estado do Rio Grande do Norte, esse pedágio é de 50%. Aquele somatório de pontos dos 85 e 95, na emenda federal, para a mulher vai até 100 pontos. No Estado do Rio Grande do Norte, a proposta é de até 95. Certo? A regra de pensão, na pensão, que foi extremamente dura a reforma federal, ficou estabelecido um tempo mínimo de convivência conjugal para o cônjuge receber pensão, uma idade mínima desse cônjuge e tempo mínimo, uma carência mínima de 18 meses de contribuição do servidor. E isso foi retirado na proposta estadual. Certo? O abono de permanência na reforma federal, ele foi estabelecido em até o salário mínimo. No Estado do Rio Grande do Norte ficou como estava, o valor da contribuição. Então veja quantas modificações eu falei aqui, mas na hora que se vai falar conta, só se fala em contribuição. Tá aí a fala do Nereu Linhares, presidente do IPERN, Instituto de Previdência. Ele concedeu entrevista hoje lá no Meio-Dia Mossoró. E você confere toda a fala do Nereu através do nosso podcast no Spotify. Acesse aí o Spotify, procure Meio-Dia Mossoró para você conferir toda essa fala do Nereu Linhares. Além disso, nós também entrevistamos o deputado estadual Kelps Lima, que pede essa votação de forma presencial na Assembleia Legislativa e pede também algumas outras modificações aí nesta PEC, a proposta de emenda à Constituição, que deverá ser votada até sexta-feira. O deputado Kelps disse que poderá não acontecer sexta-feira, né? E o governo vai ter que pensar novamente aí como é que faz para conquistar esses votos necessários
para a nova Previdência aqui no estado do Rio Grande do Norte. A gente segue acompanhando. Vamos voltar aqui com o nosso entrevistado desta segunda-feira, o prefeito de Apodi, Alan Silveira. Prefeito, com relação à parte administrativa, a gente falou um pouco da saúde, do combate ao novo coronavírus no primeiro bloco, mas a questão administrativa aí do município, como é que ela está, né? O município se mantém aí com investimentos, com obras, como é que está toda a questão administrativa que envolve o município diante desta pandemia? Com certeza, Manu. Com a pandemia a gente teve, a crise da saúde, ela traz junto a crise financeira, né? Sabemos das dificuldades que o Estado vem enfrentando, dos municípios que também vem enfrentando. Para vocês terem uma noção, gente, de março até o mês de junho, porque julho ainda não concluiu, então ainda não fiz esse levantamento, mas para vocês terem uma noção, de março até junho, a gente já teve uma perca de receita de mais de 3,5 milhões, entre royalties, ICMS, ISS, Fundeb, FUS, IPTU, e dentre outros. Então, para vocês terem uma noção, essa queda bastante considerável. Sabemos que o governo federal aprovou o auxílio emergencial aos municípios, mas vocês estão vendo, pronto, a Apodi vai receber em torno de 3 milhões. Já tivemos uma perca de 3,5 milhões. Então, a gente teve que refazer todo o planejamento, todas as ações, mas muitas obras com recurso próprio, a gente deu o procedimento, né? O que é Apodi, Manu? A gente faz o seguinte: antes de eu licitar uma obra com recurso próprio ou uma obra com recurso federal que tem a contrapartida do município, eu gosto sempre de juntar todo o recurso próprio, né? Todo o recurso numa conta separada e a gente iniciar a obra. Então, o açougue, que a gente vai dar ordem de serviço até a próxima semana, o dinheiro já está em caixa, outras praças que o município está fazendo, quadra de esporte, dentre outras obras, a gente deu procedimento, essas obras que o dinheiro estava em caixa, e as obras que a gente fez um planejamento para executar em 2020, que ainda ia juntar o recurso, a gente teve, infelizmente, que cancelar e jogar tudo para a saúde, né? Para você ter uma noção, fizemos todo o esforço para, durante essa pandemia, inaugurar 2 unidades de saúde, onde entregamos a UBS do Góis e entregamos o novo Centro de Saúde à população do nosso município, onde o Centro de Saúde hoje está funcionando como unidade de campanha. Então, tudo teve que ser revisto para não ter a questão de atrasar a folha, de atrasar o INSS, de atrasar as ações básicas, né, como limpeza, recuperação de estradas, de iluminação, atendimento na saúde, dentre outros. Teve umas que pararam, né, como, por exemplo, a educação, que as aulas foram interrompidas desde o dia 18 de março, então, com isso aí, a gente teve que mudar todo o planejamento, toda a questão orçamentária com relação às aulas, né, já que não estão acontecendo, dentre outras secretarias que também foram um pouquinho prejudicadas, mas as secretarias essenciais, que é aqueles serviços que não podem parar, as obras que já estavam em andamento, a gente já deu procedimento. E, principalmente, sempre fazendo planejamento para manter a folha em dia, né? Agora, quinta e sexta-feira, a gente já vai pagar a folha dos funcionários efetivos e comissionados da prefeitura, então a gente sempre vem com esse trabalho de manter a folha em dia e manter as ações em dia. Tem alguns problemas crônicos aí da cidade que a gente lembra sempre aqui, a gente acompanha, né, a Apodi e reclamações da população com relação ao lixão, né, em cima da chapada e também ao saneamento básico. Como é que o município pode resolver essas questões que são importantes também para a população? Isso, Manu. O nosso município ele tem alguns problemas macros, né, que eu vou até citar aqui, como o problema da drenagem da Baixa do Caíque, do lixão, que de início foi feito um aterro sanitário, mas vamos ser sinceros, é um lixão. A questão do cemitério, que a gente está trabalhando para resolver esse problema, a questão do saneamento. Então, vamos lá. Com relação ao saneamento básico, existe um convênio entre Prefeitura e CAERN, feita na gestão de 2005, onde nessa concessão da Prefeitura autoriza que a CAERN utilize a água do município, que a gente sabe que a Apodi é a capital da água mineral, a gente abastece aqui diversas cidades, não só do Rio Grande do Norte, mas também da Paraíba. Então, existe nesse convênio a responsabilidade da CAERN fazer o saneamento básico e dentre outras ações. Então, o município, para vocês terem uma noção, só esse ano eu já mandei vários requerimentos, vários ofícios para a CAERN, infelizmente não tive retorno,
e a gente vai ver via judicial essa questão do saneamento básico, se a CAERN vai cumprir ou não. Com relação ao lixão, a Prefeitura de Apodi hoje ela faz parte de um consórcio público, que é o CONSOP, onde são 44 municípios, o projeto ele já está pronto, o terreno já foi comprado, que vai ser lá em Pau dos Ferros, para o aterro, né? Aqui em Apodi ele vai virar uma estação de transbordo. Então esse processo ele está caminhando, são 44 municípios, agora infelizmente caminhando muito lento, caminhando muito devagar, mas eu espero que um dia ele saia. E com relação aos outros problemas, desculpe, como o cemitério, que a gente já comprou o terreno, estamos esperando a liberação do IDEMA para que a gente comece a construção do cemitério novo do nosso município. Com relação à Baixa do Caíque, a gente já está fazendo um projeto de engenharia para tentar sanar. Não vou prometer isso para agora, porque é praticamente impossível para esse ano, mas a gente já vai deixar o projeto pronto para futuras gestões, buscar aí ou recurso federal, ou parceria com o governo do estado, ou até mesmo juntar recurso próprio para resolver esses problemas. Mas, para você prestar atenção, a gente está fazendo a gestão, a gente está pensando a curto, médio e longo prazo, né? Porque uma gestão você tem que pensar sempre algo mais, né? Você tem que pensar sempre no futuro. Então, tanto o lixão como o saneamento a gente já está caminhando, né? Mas garantir que ele sai esse ano, não tenho como garantir. Prefeito, partindo para questões políticas, mas ainda dentro da administração do senhor, a gente conversou recentemente com a atual vice-prefeita, a Hortência Regalado, aqui no cenário político TCM. E ela se viu surpresa com o afastamento político entre o senhor e ela. E o senhor agora caminha para uma reeleição. O senhor já se colocou pré-candidato e não definiu ainda o novo vice. Mas antes de falar desse novo vice, queria que o senhor comentasse aqui conosco sobre até uma fala aqui da vice-prefeita, ela que se sentiu traída, né, com essas situações aí envolvendo o senhor e ela na administração de Apodi. Bom, Hortência, todo mundo sabe que a gente foi eleito em 2016 junto, e de janeiro para cá ela andava em todos os cantos e me disse várias vezes em reunião que não era mais candidata a vice. Então eu entendi, se você prestar atenção, onde eu andava de dezembro até fevereiro, sempre citando que minha vice era Hortência, mas dependia dela, né, que você depende da sua pessoa, se você quer continuar na política, não. Às vezes eu assisti a entrevista, eu acho que a Hortência falou um pouquinho, acho que podia estar emocionada, né, com essa pandemia, mas eu creio que a gente vai caminhar junto. Sabemos que ela não faz parte da chapa, por opção dela, a Apodi sabe, mas eu creio, Randolfo, que a gente vai caminhar junto nessa eleição de 2020, onde, como você falou, né, irei trabalhar para a minha reeleição. E às vezes política é isso, você às vezes fala o que não quer, escuta o que não quer, às vezes fala sem pensar, né, mas eu creio que tudo parte pelo diálogo. Então, já conversei com o pai dela, já conversei com o vereador que faz parte da base dela, que também faz parte da nossa base. Então, tudo está caminhando para que em 2020 a gente continue junto. Só não a mesma chapa, né? Mas caminhando no mesmo grupo. Mas houve a questão até citada pela vice-prefeita sobre a retirada ou a busca, a filiação de novos membros ao PSDB, o partido da vice-prefeita? Bom, Vanu, viu? Meu partido é o MDB, então Alan Silveira hoje filia e desfilia pessoas do MDB. O PSDB, aí ela tem que conversar com o diretório a nível municipal, com o diretório a nível estadual, com relação a essa questão de filiação, né? Mas eu creio que Hortência, salvo engano, ela ainda é presidente do PSDB aqui no nosso município, e eu respondo pelo meu partido, né, que é o MDB. O que acontecer dentro do MDB, Alan Silveira sabe. Agora, dos demais partidos, infelizmente, eu não tenho como responder. A gente vai falar mais sobre eleições 2020 no próximo bloco. Você de casa não sai daí, já já a gente volta.